Então vamos lá, bora lá. Meninos, tem uma notícia, né? Que hoje é o nosso último dia do batidão. Ai, Carol, meu Deus, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Na verdade, meninos, como é no domingo, né? E aí, domingo que vem, a gente tem aula de revisão, então eu não consigo manter, né, o batidão até o dia das provas. E na outra semana, vocês já estarão fazendo aula, né? Então, fazendo prova, desculpa. A gente tem mais 2 semanas, né? E a gente só tem mais um final de semana. Então, São o 9 horas. batidão com esse nome, ele vai acabar, tá? Alguém está com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Não consigo ver quem é. Vamos lá. O batidão com esse nome, ele vai acabar, tá? Mas a grande novidade que eu espero que ninguém que esteja aqui, porque quem está domingo, 18 horas da tarde, né, da noite, para estudar, é porque merece passar, né? Então, espero que não sejam vocês. Mas, a partir de depois das provas, eu estou com um projeto novo que não vai se chamar Batidão Pré-Veste, porque o objetivo do Batidão Pré-Veste era chegar até o vestibular, né? Mas estou com um projeto novo da gente começar aulas semanais no Zoom, né? Aulas semanais aqui no Batidão para Enem. Quem sabe? Aulas semanais no Zoom, né? Para a gente fazer. Para a gente aprender química com a metodologia química descomplicada e aprender química de verdade durante um período inteiro, né? Durante um semestre inteiro. Então, é um projeto que já saiu do papel. O Batidão ele foi um pré, né, desse projeto para a gente ver se dá certo. Eu fiquei muito feliz com o retorno de vocês em relação a tudo, né? Mas principalmente em relação à participação. Então, eu sou eternamente grata a todo mundo que está aqui. Estamos em 44 pessoas, nós chegamos a um pico de 64 pessoas no primeiro dia e no segundo dia. Então, assim. Eu não sabia o que era carbono quiral, né? Oi? Oi? Tem alguém falando, alguém está com o microfone aberto. Vamos lá. Chegamos a um pico de 64 pessoas, né? É muita gente num domingo às 18 horas. Quando eu pensei no batidão, gente, eu estou trabalhando loucamente. Quem é meu aluno sabe disso. Eu estou com uma dor no braço horrorosa de tanto preparar material e aula, enfim. E o único horário que eu tinha era domingo às 18 horas. E eu falava assim, gente, quem vai participar? Ninguém vai participar domingo às 18 horas. E para minha grata surpresa, né? Vocês estão aqui todo domingo, a maioria de vocês estão aqui todos os domingos comigo, né? Junto comigo. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada. É um projeto que realmente vai continuar, mas eu realmente espero que não continue com vocês. E sim que vocês passem para frente, né? Que vocês passem para outros pré-vestibulandos ano que vem. Para falar, olha só, acompanha a Carol, que você vai aprender química de forma totalmente descomplicada. Obrigada, Gustavo. O objetivo é esse, gente. O objetivo era mostrar para vocês, olha só, é difícil pra caramba, mas tem como a gente simplificar, tá? É um processo complicado pra caramba. Vocês não vivem a melhor fase da vida de vocês, né? O pré-vestibular não é a melhor fase da vida de ninguém. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é isso, mas a gente consegue simplificar e a gente consegue simplificar muito. A gente consegue simplificar muito. Então, é método. Meu objetivo aqui foi mostrar para vocês, olha só, eu vou te ensinar, porque nenhuma das aulas, né? Vocês podem até me corrigir, gente, se alguém achar o contrário. Nenhuma das aulas foi superficial. Todas as aulas que eu dei aqui, eu dei de uma forma aprofundada. Eu quis mostrar para você, olha só, se cair essa questão aqui, você vai fazer. Você tem capacidade de fazer e você tem teoria para fazer. Então, esse foi o objetivo do batidão e um objetivo de falar, olha aqui, tá vendo essa estequiometria que é direta e inversa? Tá vendo essa lei de Hess, que é o que a gente vai fazer hoje? É só você pensar nisso, é simples. O objetivo foi mostrar para vocês, existe uma metodologia, essa metodologia ela é descomplicada e ela descomplica na medida do que a gente consegue descomplicar.
né? Eu aprendi muito com vocês. A Carol, ela é minha aluna. Essa semana ela me ensinou uma coisa que eu falei, caramba, dá para facilitar, né? Balanceamento por oxirredução, e ela me ensinou um truque lá. Eu falei, caraca, Carol, obrigada, dá para a gente facilitar. Então, agora eu vou trabalhar em cima disso para pegar um método novo. E é isso aí, eu aprendendo com vocês, tá bom? Então, entraremos agora na semana de revisão, né? Estamos entrando literalmente na semana de revisão. Faltam 2 semanas para a primeira prova. Alguém está com o microfone ligado. Faltam 2 semanas para a primeira prova, né? Então, precisamos entrar na revisão. Meninos, coloquem isso na cabeça de vocês. Revisão, revisão, revisão e revisão. Precisamos entrar na revisão, tá? Já passou o time, já deu a hora, já passou a hora. Vocês precisam entrar na revisão, tá bom? Então, olha só, o que eu pensei? No final da aula, eu vou conversar com vocês um pouquinho, porque tem muita gente perdida no sentido de o que eu faço amanhã? O que eu estudo amanhã, né? Eu continuo a matéria do cursinho, eu paro do cursinho e vou fazer só revisão, o que eu tenho que fazer? Tem um monte de gente perdido. Eu tive uma ideia muito legal que eu acho que vai ajudar vocês, né? Mas no final a gente conversa sobre isso, combinado? Então, ó, essa semana daqui para frente, revisão, revisão, revisão e revisão. E quem quiser, né, seja muito bem-vindo ao meu curso de revisão, né? Algumas pessoas aqui já entraram e já estão engolindo os materiais. Teremos sim revisão com a metodologia química descomplicada para vocês, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Bora começar, porque o assunto de hoje... Samira, obrigada. Porque o assunto de hoje, então, é termoquímica, né? Como que a termoquímica, ela é cobrada na prova, tá? Como a termoquímica, ela é cobrada na prova. Ana Clara, depois eu converso com você, tá? Depois eu converso com você, porque depois você vai dar uma olhadinha que às vezes vale a pena para você, tá bom? Me chama depois no WhatsApp. Meninos, olha só, prestem atenção. Carol, por que esse assunto, né? Por que esse assunto? Porque termoquímica é um assunto extremamente cobrado nas provas discursivas, tá? Então, termoquímica é um assunto extremamente cobrado nas provas discursivas, principalmente a lei de Hess, exceto de uma faculdade. Quem sabe qual é a faculdade que não gosta de termoquímica, gente? Fala aí para mim. Vamos ver quem está conhecendo as provas. Qual é a faculdade que não está nem aí para termoquímica? Unesc. Muito bem, Thaleson, Carol, muito bem. Meninos, a Unesc até hoje, cobrou uma questãozinha de termoquímica, que na verdade era uma questão de estequiometria, nem era termoquímica, né? Mas como englobava quilojoule, energia e tal, a gente acaba classificando ela como termoquímica. Mas era uma questão de estequiometria que envolvia energia, tá? Então, até hoje, a Unesc, ela é a faculdade que menos se interessa por esse assunto. Porém, entretanto, todavia, estamos passando por um processo de mudança na Unesc, né? Estamos passando por um processo de provas diferentes desde o VEST 2022/2, né? A gente está vendo que a Unesc está mostrando para que ela veio, né? Ou seja, a gente está notando uma mudança. É a minha aposta para a prova discursiva? Não, não é a minha aposta para que... não lembro dessa questão, Jedson. Não sei se... Acho que é essa mesmo. É ela mesmo, tá? É ela mesmo. Não sei se essa seria a minha aposta para uma discursiva, porque nunca veio, né? Nunca veio literalmente em nenhuma parte dela. Mas é uma possível, né? O conteúdo está lá no cronograma, no conteúdo programático, né? Então, é uma questão possível. Portanto, quem é da Unesc, não saia daqui. Não saia daqui, porque é importante, sim, tá? É importante, sim. Beleza? EMESCAN, não preciso nem falar. 2 vezes seguidas na prova discursiva com a lei de Hess. E agora eu vou chamar atenção para uma coisa para vocês, tá? Na prova da EMESCAN. Gente, a EMESCAN, ela tem mania de cobrar energia de ligação, né? Cálculo de ΔH a partir da energia de ligação na primeira etapa, na questão objetiva.
Quem é meu aluno aqui sabe que tem que tomar muito cuidado com essa questão. Por quê? Já caiu umas 3 ou 4 questões nesse mesmo modelinho de energia de ligação que eu, Carol, eu que dou aula há 12 anos, com calculadora, demoro de 10 a 15 minutos para fazer. Então, tem que tomar cuidado com as questões de termoquímica da EMESCAN da primeira etapa. Por quê, gente? Porque estrategicamente é melhor eu deixar de fazer uma questão dessa, que vai me consumir uns 15 minutos, né? Porque eu estou fazendo com calculadora ainda. Vai me consumir uns 15 minutos e fazer uma questão de português, de inglês, de matemática, de biologia, e aí que eu teria tempo de fazer 3 questões, né, dessas, do que gastar o tempo fazendo esse tipo de questão. Ah, Carol, mas eu sei fazer. Beleza, termina a prova inteira, faz o gabarito, faz tudo o que você tiver que fazer e vai fazer a questão. Sem problema nenhum, se é uma questão que você sabe fazer, porque realmente energia de ligação é fácil, né? Então, se é uma questão que você sabe fazer, faz a prova inteira e aí vai lá focar naquela questão sabendo, eu tenho 10, 15 minutos disponíveis. Então, pense com estratégia, tá, meninos? Não agarre em questão que vai demorar 10, 15 minutos para você responder, porque na EMESCAN não tem peso. E se não tem peso, você acertar uma de química ou 3 de biologia, redação, português, matemática, é muito melhor, tá? Então, pense estrategicamente em relação a isso. Agora, se vier na discursiva, aí não. Aí gasta seu tempo lá para fazer a prova, ok? O VV, gente, a UVV já cobrou esse conteúdo nas objetivas. Eu também não acho que viria uma discursiva, mas acho sim que poderia vir uma objetiva. Não sei, se bem que dessa última vez a UVV trouxe a eletroquímica, né? Como uma discursiva com perguntinhas mais diretas, a UVV ela traz muito disso, e a termoquímica ela permite essas perguntinhas mais diretas. Então, talvez seja um conteúdo interessante para se fazer, tá? E a Multivix cobra direto. A Multivix cobra direto. Então, prestem atenção, porque a única que não liga muito aqui é a Unesc. E mesmo assim, tá lá no conteúdo programático e nada impede dela vir nessa prova, né? A Unesc está passando por períodos de mudança. Então, bora lá entender um pouquinho o que é essa lei de Hess, né? Dentro da termoquímica. Eu botei o título aqui como lei de Hess, mas eu não consigo não falar do restante. Então, falarei sobre a termoquímica. Meninos, termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações, tá? Então, a termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações. Toda reação química, ela envolve calor. Toda reação química ela envolve calor. Seja ganhando, seja perdendo calor, tá? Toda reação química ela envolve calor, seja ganhando, seja perdendo calor. E aí nós temos 2 classificações de calor, né? Quando a gente ganha e quando a gente perde. Qual que é o nome dessas classificações, gente? Falem aí para mim. Qual que é o nome da classificação que a gente tem das reações quando ganha ou quando perde calor? Endo e exotérmica. Perfeito. Endo e exotérmica. Então, olha só. Endotérmica absorve calor. Exotérmica libera calor, tá? Então, endo absorve, exo libera calor, ok? Não ia falar sobre isso, mas vou falar porque vai que deu um estalo aí na cabeça. Então, vamos lá. Meninos, vou ensinar para vocês algumas coisinhas aqui agora. Existe uma coisa chamada equação termoquímica, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Endotérmica. Eu não sei por quê, mas domingo a minha letra... Não que durante a semana fique muito diferente, mas domingo ela se ela arrasa. Exotérmica, tá? Existem as equações termoquímicas. O que é uma equação termoquímica? Aí você tem que prestar muita atenção em relação a isso. É a reação química seguida do ΔH.
seguida da... Olha só, eu estou te mostrando a entalpia que essa reação tem, tá bom? Então, eu vou fazer as 3 representações. A gente tem 3 formas de fazer essas equações termoquímicas. O primeiro exemplo é o padrão. Vocês podem colocar um coração do lado dele, desculpa, porque se cair, é dessa forma que vocês vão fazer, tá? Então, ó, A mais B, tô chutando, tá, gente? Tô inventando. Dando C mais D, e aí a gente vai ter aqui, ó, ΔH igual a mais 20 quilojoules. Chutei, tá? Mais 20 quilojoules. O que eu tô te mostrando aqui? Que essa reação, ela é uma reação endotérmica. Por que ela é endotérmica, gente? Me falem aqui no chat. Por que essa reação é uma reação endotérmica? Porque o ΔH está positivo, exatamente, está maior do que 0, tá? Então, o ΔH positivo que me mostra que essa reação ela é endotérmica, ok? Como é que seria essa representação exotérmica? Fácil. A mais B, dando C mais D com ΔH igual a menos 20 quilojoules. Ok? Então, quando o meu ΔH é positivo, a minha reação é endotérmica. Alguém está com o microfone ligado. Quando o ΔH é negativo, a minha reação é exotérmica. Tá? Então, ΔH positivo, endotérmica. ΔH negativo, exotérmica. Podem colocar um coração aí do lado, porque se pedir a equação termoquímica, é assim que vocês vão fazer. Seja para endo, seja para exo. É essa equação que vocês vão fazer, tá? E agora eu vou te mostrar uma outra forma de representação. Cuidado, pessoal, da UVV, porque a UVV é muito teórica, então pode ser que venha alguma coisa parecida nisso aqui. Cuidado com quem for fazer a prova da UVV, tá? Olha uma outra forma de eu representar a reação endotérmica, que absorve calor. A mais B mais 20 quilojoules, o 20 eu inventei, tá, gente? Dando C mais D. Todo mundo concorda? Endotérmica não é absorver calor? Então, os meus reagentes vão absorver calor para formar os produtos. A mais B mais 20 quilojoules, dando C mais D. O que seria a reação exotérmica, né? O que seria a exotérmica? A mais B formando C mais D mais 20 quilojoules. Olha eu mostrando, gente. Olha só, meus reagentes reagiram e formaram os meus produtos mais calor, liberaram calor. Então, essa também é uma representação de reação endo e de reação exotérmica. Essa também é uma equação termoquímica. E aí, óbvio, para dificultar a vida de vocês, né? O que eles fizeram? Uma operação matemática, gente. O que a gente faz quando a gente está somando antes da seta e passa para o outro lado? A gente não da igualdade, né? A gente não passa com sinal contrário? Então, olha outra representação endotérmica. A mais B, dando C mais D, menos 20 quilojoules. O que eu fiz da segunda para a terceira? Eu passei para o outro lado da seta, igual matemática. Lembra da matemática? Quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente não muda o sinal? Era mais 20, passou a ser menos 20. Assim como a exotérmica não está lá depois da seta positivo, eu vou passar para antes da seta negativo. A mais B menos 20, dando C mais D. Então, essas terceiras aqui também são exemplos de reações endo- e exotérmicas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Alguém está com alguma dúvida aqui? Posso continuar? Podem abrir o microfone, mandar no chat. Foi até agora? Então, essas são formas de representar, formas de fazer equações termoquímicas, tá? O que a gente vai ver agora? Como é que esse trem é cobrado na prática, né? O que cai na prova, né? O que a gente tem na prova?
Primeiro, meninos, nós temos essa questão da UVV, tá? Isso aqui foi uma questão da UVV 2018/1. Ela é uma questão, gente, que se você pegar a prova 2018/1, ela está totalmente desconfigurada, tá? Ela está totalmente desconfigurada. Eu não lembro se essa questão ela foi ou não anulada, tá? Mas eu acredito que sim, porque ela está totalmente desconfigurada. Vocês vão ver que a forma como a gente vai fazer, né, considerando que todos os sinais estão positivos, não bateria com o gabarito que eles estão colocando lá, tá? Mas eu vou ensinar para vocês o que está aqui, eu vou ensinar para vocês fazerem o que está aqui. Então, eu reconfigurei elas, deixei elas desse jeitinho, bonitinho, a gente vai fazer a partir do que está aqui, e eu vou te ensinar como que você faz uma lei de Hess. Fechado? Então, vamos lá. O cloreto de amônio, NH4Cl, além de ser usado como expectorante pela área médica, pode ser aplicado nas pistas de esqui com a finalidade de retardar a fusão da neve. A decomposição do NH4Cl pode ser representada pelas equações abaixo, com seus respectivos valores de ΔH de formação. A partir dessas reações, é correto afirmar que o calor de reação envolvido na decomposição de 1 mol de NH4Cl a partir da equação é... Meninos, lei de Hess. Quando a gente fala em lei de Hess, o que a gente está falando? Primeiro, nós temos 3 formas de calcular o ΔH. Por energia de reação, por energia de ligação e pela lei de Hess. Então, essas são as 3 formas da gente calcular o ΔH, tá? Energia de reação, gente, ΔH é igual ao H final menos o H inicial, ok? Energia de ligação, ΔH é o H inicial menos o H final, ela é o contrário. E a lei de Hess, gente, ela não tem fórmula, ela não tem fórmula, né? A gente simplesmente tem uma equação global e a gente reorganiza as reações de cima, as semi-reações, de forma com que a gente corte tudo e fique apenas a equação global. E a gente soma todo o ΔH obedecendo o sinal. É só isso. Então, nós temos uma equação global, a gente vai reorganizar as semi-reações, vai ver se deu tudo certo e vai somar o ΔH obedecendo o sinal. Fechado? Tranquilo para todo mundo? Então, vamos lá. Olha só, ele me deu essas 3 semi-reações, né? E ele me deu a equação global. Qual que é meu objetivo, meninos? Meu objetivo é chegar nisso aqui. Meu objetivo é que tudo isso aqui, todas essas 3 reações, sejam simplificadas de forma com que eu chegue apenas nisso aqui. E a gente tem uma forma simples de fazer isso, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Então, eu passei elas para cá, só para ficar mais claro, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, é preciso organização para fazer lei de Hess sem se perder. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é organizem. Organizem o papelzinho na hora de fazer, tá? Organizem o raciocínio de vocês na hora de fazer. Não tentem fazer de cabeça, não tentem deixar para fazer o ΔH para depois. Me ouçam, me ouçam. 90% dos alunos erram quando fazem isso, tá? Então, vou ensinar a forma mais fácil de fazer. Tá vendo que nós temos 3 equações que ele me deu? 1, 2, 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. 1, 2, 3. Vocês vão dar um traço. Ave Maria. Vocês vão dar um traço igual um cálculo de soma na matemática. Fiz um traço, tá? Está reto. Vocês vão dar um traço e vão botar a equação global lá no final. Então, temos 3 equações, vocês vão dar 3 espacinhos, vão dar um traço e vão colocar a equação global lá no final. E aqui, ó, é o nosso objetivo. Qual que é o ΔH? Ok? Meninos, prestem atenção nesse passo a passo, porque é assim que vocês vão fazer sempre, tá? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um por um da minha equação global e eu vou analisar lá em cima.
De que forma? Então, ó, vou começar com NH4Cl. Carol, eu preciso seguir uma ordem? Não, mas se você seguir a ordem, fica mais fácil, tá? NH4Cl. Olha o que eu vou olhar, gente. O NH4Cl aparece em qual daquelas reações? Apenas na terceira. Então, o NH4Cl aparece apenas na terceira. Isso é ótimo. Se ele aparecer em apenas uma das semi-reações, é ele que eu vou olhar. Carol, e se ele aparecesse em duas ou nas três? Aí eu não ia olhar ele, eu ia pular, eu ia para o próximo, eu ia para o NH3. Conseguiram entender o raciocínio, gente? Eu vou pegar o primeiro ali da minha equação global, que nesse caso é o NH4Cl, e eu vou ver se ele se repete nas semi-reações que ele me deu. Se ele se repetir, não quero ele, não vou olhar ele, vou deixar ele para o final. Se ele não se repetir, perfeito, é ele que eu vou olhar. Que é esse caso agora. Ele só aparece na última equação, então é ele que eu vou olhar. Tá perfeito, é ele que eu vou olhar. Alguém não entendeu isso que eu falei? Eu vou continuar? Podem perguntar, tá, gente? Eu vou continuar e qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, bora lá. Olha só, então nós vamos olhar o NH4. Qual que é o nosso objetivo? Chegar na equação global. Então, o meu padrão é esse NH4 aqui. O que isso significa, gente? Que ele tem que estar no reagente e que ele tem que ter balanceamento 1. Olha só, ele tem balanceamento 1, está no reagente. É isso que eu vou ter que fazer com o NH4Cl da equação da semi-reação, das semi-reações. Balanceamento 1, balanceamento 1. Beleza, não vou precisar multiplicar, dividir, não vou precisar fazer nada disso. O balanceamento está certo. Mas olha só, gente, ele tem que estar no reagente. E aqui ele está no produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a nossa semi-reação. Eu represento a inversão nessa semi-setinha aqui, tá, gente? Para mim, fica visualmente fácil. Então, eu vou inverter a minha semi-reação. Gente, quando a gente inverte a reação, a gente inverte o sinal do delta H. Tá? Não esqueçam disso. Se eu inverter a reação, eu preciso inverter o sinal. Olha o que significa inverter a reação. NH4Cl dando meio de N2 mais 2 de H2 mais meio de Cl2. Com ΔH igual a menos 314. Por que menos? Porque eu inverti a reação e aquele era positivo. Então, agora ele passa a ser menos 314 quilojoules. Todo mundo entendeu? Todo mundo chegou até aqui comigo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu olhei para o NH4Cl, que está lá na minha equação global, né? E aí, eu vi, ele tem que estar no reagente com balanceamento 1. Aí, vou analisar minha semi-reação. Ele está com balanceamento 1, mas ele não está no reagente. O que eu fiz? Inverti a reação. Quando eu inverter a reação, eu tenho que inverter o ΔH, eu tenho que inverter o sinal do ΔH, que foi o que a gente fez. Menos 314. Beleza. Vou para o próximo, NH3. Meninos, NH3 só aparece na primeira. Perfeito, perfeito. Ele não se repete, só aparece na primeira. É o que eu quero, né? É o meu objetivo, tá? Olha só, balanceamento 1, balanceamento 1. Produto, produto. Eu não tenho que fazer nada. Eu vou só repetir. Eu não tenho que fazer nada. Então, eu vou vir aqui, ó, meio de N2 mais 3 meios de H2, dando NH3. ΔH igual a 46 quilojoules, mais 46 quilojoules. Eu só repeti, tá? Eu só repeti. Fechado? Vou para o próximo, HCl.
O HCl também só aparece na segunda. Perfeito, vamos usar ele. Balanceamento 1, balanceamento 1. Produto, produto. Fechou. Eu também vou só repetir. Meio de H2 gasoso mais meio de Cl2 gasoso, dando HCl gasoso. Delta H igual a mais 92 quilojoules. Perfeito. Antes de fazer o ΔH, gente, eu tenho que ver se deu certo, né? Qual que é a regra, meninos? Tudo que está antes e depois da seta que for igual, eu corto. Tudo que estiver ou antes ou depois da seta, eu somo. Então, vamos ver se deu certo. Olha só, quem que a gente consegue cortar aqui? Ó, meio de N2 antes da seta com meio de N2 depois da seta. Cortei. Meio de Cl2 antes da seta, meio de Cl2 depois da seta. Cortei. Olha o H2, meninos. O que eu faço com esse H2? Quem pode me dar a dica aí? Tá vendo que tem H2 antes, 2 H2 antes e um H2 depois. O que eu faço? Peraí, Paloma, já vou te responder. Você pode mandar a mensagem para todo mundo, Paloma, que eu respondo todo mundo? Rapidinho, por favor, só repete ela, só copia e cola e manda para todo mundo que eu já te respondo. Eu somo. Muito bem, Thaleson, eu somo. Gente, olha só. Esse H2 que está antes e esse que está antes, tudo que está antes eu somo. Então, olha só, 3 sobre 2 dá 1,5. Eu adoro trabalhar com número com vírgula, eu prefiro do que fração, tá? 3 sobre 2 dá 1,5 de H2. 1 sobre 2 dá 0,5 de H2. Ou seja, antes da seta, gente, nós temos 1,5 mais 0,5. Ou seja, nós temos 2 H2 antes da seta. E olha quanto que eu tenho depois. 2 também. Então, eu posso cortar todo mundo. Cortei. Olha o que sobrou, gente. NH4Cl antes da seta, NH3 e HCl depois da seta. Ou seja, fizemos tudo certo, deu tudo certo. O que eu vou fazer agora, gente? Vou somar os ΔHs respeitando o sinal. Então, vai ficar 46 mais 92 menos 314, que vai dar menos 176 quilojoules. Menos 176 quilojoules. Essa é a resposta do problema, tá? Então, essa é a resposta que a gente precisava. Vamos lá, deixa eu responder a Paloma aqui rapidinho. Carol, eu não poderia trocar a ordem das semi-equações, não? Tipo, colocar do NH4Cl primeiro, porque dá na mesma no final. O que a Paloma está me perguntando? Gente, ela está falando assim, mas acha a fração melhor. O que a Paloma está me perguntando? Porque vocês viram que eu segui exatamente a ordem? Vocês viram que eu comecei com NH4Cl e botei ele aqui. Vocês viram que depois eu fui para o NH3, botei ele aqui. E por último, eu olhei a do HCl e botei no meio. A pergunta dela, vê se é isso, né, Paloma? A pergunta dela é o seguinte: por que você não colocou a do NH4 em cima, a do NH3 no meio e a do HCl embaixo, já que ia dar a mesma coisa? Gente, dá a mesma coisa, mas o que eu já vi de aluno se embolando por causa disso, não está escrito. Então, visualmente, fica mais fácil quando você segue a mesma ordem que está ali no problema. Tá, Paloma? Então, realmente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu já vi muito aluno perdendo questão e errando questão porque tirou da ordem e aí não sabia o que tinha feito e repetiu 2 questões e fica aquele caos, tá? Então, a minha sugestão é: mantenha na ordem do que está ali, porque se você precisar voltar para ver algum detalhezinho, já está mais fácil. Tá bom? Mas realmente não vai fazer diferença. Larissa, tem que me preocupar com os estados físicos? Tem, Larissa. Tem, tá? Por que tem? Nesse caso aqui, não ia fazer diferença nenhuma, tá? Nesse caso aqui, não ia fazer diferença nenhuma, tá bom? Mas eu já vi questão que caía, tipo assim...
É H2O gasoso, H2O líquido. E aí o aluno que não prestava atenção cortava o gasoso com o líquido achando que era a mesma coisa e não era a mesma coisa. Então, depende da reação, tá? Vai depender do problema, vai depender do problema. Mas, olha, a porcentagem de problema que brinca com essa questão do estado físico não é pequena. Então, se eu fosse vocês, eu colocaria... a minha sugestão é que vocês coloquem sim os estados físicos, tá? Então, se preocupem sim com os estados físicos, tá bom? Paloma, não teria problema nenhum na correção. Nenhum, tá? Se você quiser tirar da ordem, você não vai ter problema nenhum na correção, tá bom? Beleza. Na discursiva, montar a equação desse jeito, tipo, posso cortar? Pode, deve, Raquel, deve, tá? Deve com tracinho, mostra para ele, olha só, tô cortando esse com esse. Mostra para ele, tá? Exatamente do jeito que tá aqui, com uma letra mais visível, tá, gente? Minha letra fica muito ruim aqui, minha letra não é tão feia assim não, tá? Ixi, nem dá para ver. Ó, minha letra não é tão feia assim não, tá tudo organizadinho, bonitinho. Tá bom? Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode mandar ver. Foi essa questão da UVV. Então, se vocês olharem o gabarito, gente, pode falar, Maísa. Se vocês olharem o gabarito, vocês vão ver lá que, se eu não me engano, estava ao contrário. Enfim, essa questão com certeza deve ter sido anulada. Ela estava totalmente desconfigurada, ela está mó doida lá. Se vocês olharem a prova lá, a questão lá, ela está muito doida. E se ele te desse o valor do ΔH? Nós vamos fazer uma assim. Nós vamos fazer uma assim daqui a pouquinho, tá? Nós vamos fazer uma desse jeito daqui a pouquinho. A última de hoje é assim, tá bom? Beleza. Mais alguém? Vamos ver como é que a MESCAN cobra isso? Então, a gente viu como a UVV cobra. Tá. A gente vai fazer a última. A última da Multivix, ela deu o ΔH final, tá bom? Vamos ver como é que a MESCAN cobra? Bora lá. 2022/1, né? Então, caiu em 2022/1, caiu em 2022/2, né? Caiu nas duas provas seguidas, a mesma questão praticamente. Então, ó, especialistas relatam que a exposição à chuva ácida é prejudicial apenas às pessoas que têm dermatite, uma vez que a chuva pode provocar alguma irritabilidade na pele. A chuva ácida pode ser produzida da reação química do trióxido de enxofre com a água. Uma possível origem do trióxido de enxofre é decorrente da queima da gasolina que contém o enxofre. A combustão do enxofre produz o gás trióxido de enxofre e é possível obter o valor do calor dessa reação de combustão a partir das seguintes informações termodinâmicas. Letra A. Com base no texto anterior, escreva a equação química completa balanceada da reação de combustão do enxofre. Mandem aí para mim qual é a reação de combustão do enxofre. Eu adoro essa questão porque a resposta dela está no texto, né? E é muito simples, e tem gente que se embola por causa do nome combustão, a gente vai discutir sobre isso. E vamos lá, mandem aí para mim. Qual que é a reação química completa e balanceada da reação de combustão do enxofre, gente? Conforme está no texto. Mandem aí para mim no chat. Ó, estamos com 50 pessoas, vocês estão arrasando. Mandem aí para mim, meninos, qual que é a reação completa da combustão do enxofre? Está no texto, bora lá, vocês estão fazendo a prova. Olha o silêncio mortal. Vamos? Qual que é a equação química da reação de combustão do enxofre? Olha só, gente, ele traz aqui, ó, a combustão do enxofre produz o gás trióxido de enxofre. Tá aqui a resposta, tá? Vamos ver se alguém acertou.
S mais O2 dando SO3. Perfeito. S mais O2 dando SO3. Ale, não tem água, tá? Não tem água. Olha só, gente. S, vou só montar, daqui a pouco a gente acerta ela, tá? Mais O2 dando SO3. Por quê? Por quê? Combustão do enxofre. O enxofre é o S. Ponto. S. Combustão, gente, o que é uma reação de combustão? É a queima, é a oxidação, é a reação com oxigênio. Então, é o S mais o O2. E ele já falou o que vai formar trióxido de enxofre, SO3. Então, é o S mais o O2 formando SO3, tá? Gente, aí vamos lá balancear, né? Porque pediu a equação química balanceada. Então, vamos lá balancear. Carol, eu posso botar aqui, quem falou aqui? 3 sobre 2? Podemos botar 3 sobre 2 aqui? 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. Tá certo ou tá errado? Mandem aí para mim. Certo ou errado? Alice que mandou, né, Alice? Alice. Ricardo acha que tá certo. Quem mais? Certo ou errado, gente? Thalisson, que tá aqui. Cadê você? Tá certo ou tá errado, Thalisson? Tá errado, tá? Alice, não é que tá errado, porque realmente você balanceou, né? Quando você fala assim, você fala 1 para 3 sobre 2 para 1, você balanceou. Mas olha só, gente, qual que é o conceito de balanceamento? O que significa balanceamento? É o menor número inteiro. Meninos, balanceamento é o menor número inteiro. Não pode ter fração. Ah, não, Carol, mas eu aprendi no meu curso que pode botar fração. Se for uma questão de estequiometria, de soluções, de qualquer outra coisa, pode botar meio, inclusive aqui, né? Inclusive de termoquímica, pode botar meio. Só que olha olha a questão, a letra A da questão. Escreva a equação química completa balanceada. A questão não é de termoquímica, a questão não é de estequiometria, a questão não é de soluções, a questão é de reação e balanceamento. Não pode, tem que usar o conceito correto. Tá? Tem que usar o conceito correto. Menor número inteiro, tá bom? Então, meninos, não esqueçam disso. Se for é uma lei de Hess, é uma, sei lá, me ajude aí, é uma estequiometria, não tem problema, pode deixar fração, não tem problema. Mas se a questão for, escreva a equação química completa e balanceada, se a questão for de reação e balanceamento, coloquem o menor número inteiro, tá bom? Então, ó, aqui é 3, e aqui é 2, e aqui é 2. E, além disso, os estados físicos, que, ó, já tá aqui, tá, gente? Não precisa sofrer, não, já tá ali. Sólido, gasoso e gasoso. Pronto, agora está perfeito. Entendeu, Alice? Perfeito, tá? Agora está certinho. Fechado? Todo mundo entendeu isso? Tá tranquilo? Então, tá bom. Fizemos a equação que ele quer. E aí, olha a letra B. A partir da combustão do enxofre, calcule o calor da reação por mol de SO3 produzido. Por mol de SO3 produzido. Cuidado com isso. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer? Ó, eu tenho duas reações. Então, ó, duas reações. Dou o meu traço e boto a minha equação global que a gente acabou de montar. S mais O2 dando SO3. E aqui o ΔH, que é o que eu quero calcular, tá? Então, vamos lá. Como é que ficou o balanceamento? Aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 2. Perfeito. Esse é o nosso, essa é a nossa equação global. Então, vamos começar. Enxofre.
Enxofre só aparece na primeira. Perfeito, vamos usar ele. Só aparece em uma, é o que eu preciso, é o que eu quero usar. Então, vamos usar o enxofre, tá? Reagente, reagente. Não vou precisar inverter. Balanceamento 2 e balanceamento 1. O que a gente vai ter que fazer com a semi-reação, gente? Multiplicar por 2. Muito bem, então a gente vai ter que vir aqui, ó, e multiplicar a equação toda por 2, inclusive o ΔH, tá? Inclusive o ΔH. Então, vai ficar 2S mais 2 de O2, dando 2 de SO2, com ΔH igual a menos, cadê? 594. Menos 594 quilojoules. Fechado? Beleza. Vamos para o próximo, O2. Olha aqui, meninos, O2 aparece aqui e aqui. Não vou usar. Não vou usar porque ele aparece nas duas, tá? Então, eu vou pular o O2. Sabe por que eu pulo, gente? Porque imagina a gente ficar tentando ajustar O2 quando eu tenho 2, 3, ele aparecendo 2, 3 vezes. Eu vou ter que, eu multiplico a primeira por um número, depois a segunda, depois vai virar um caos. Então, pula. Quem tá repetido, você pula, tá? Vamos para o SO3. SO3 só aparece na primeira, então ele é ótimo. Nós vamos usar aqui, tá? Produto na global e reagente aqui em cima. O que eu vou fazer com a minha semi-reação? Inverter. Porque eu preciso que o SO3 esteja no produto. Então, eu vou inverter a minha reação. Balanceamento 2, balanceamento 2. Perfeito. Então, vamos inverter nossa reação. 2 de SO2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2 de SO3 gasoso. Um ΔH igual a menos, porque eu inverti, 197. Só para deixar claro uma coisa para vocês, tá? Ah, Carol, eu posso... Vai ter situação que eu vou ter que inverter e multiplicar? Claro, vai ter situação que você vai ter que inverter e multiplicar, e não tem problema. Ah, vai ter situação que eu vou precisar inverter e dividir? Sim, não tem problema. O que você precisar fazer para chegar na equação global, não tem problema, tá? Não tem problema. Beleza, vamos cortar, meninos? Então, olha só. 2 de SO2 com 2 de SO2 e eu não corto mais ninguém. Olha o que sobrou. 2S, 3 de O2 e 2 de SO3. Perfeito, consegui chegar, tá? Então, menos 594 menos 197, a gente tem um valor de menos 791 quilojoules. Acabou? É só isso que era para fazer? Nessa questão, se o comando dela fosse apenas a letra B, de qualquer jeito, precisaria, João? Precisaria, tá? Precisaria sim, tá bom? Se o comando se fosse só a letra B, você precisaria fazer a equação global do mesmo jeito, tá? Não acabou, não acabou, não acabou, porque é por mol, gente. Calcule o calor de reação por mol de SO3, tá? Por mol de SO3. Exatamente, eu vou ter que dividir por 2. Por quê, gente? Porque esse ΔH que a gente descobriu de menos 791, ele tá para 2 mols de SO3 e não para 1, tá? Então, ó, vou puxar aqui para cima porque não cabe ali embaixo, mas a gente vai colocar assim, ó. Para 2 mols de SO3, nós liberamos 791 quilojoules. E para 1 mol, quanto que a gente vai liberar? X. Então, X é igual a menos, quanto? 395,5 quilojoules. Ó, vai ver minhas contas aí, gente. Vão me corrigir minhas contas aí. Menos 395,5 quilojoules
por mol de SO3. E essa é a resposta da nossa questão. Tá? Tá tudo certo, né? Então, tá bom. Essa é a resposta da nossa questão. Conseguindo entender? O primeiro gabarito oficial que saiu, ele saiu com erro, tá? O primeiro gabarito oficial lá da MSK, ele saiu com erro, tá bom? 175,5, eu fiz alguma coisa? 375. O que é isso, Thales? É do gabarito oficial, né? Se você dividir por 2, dá 375,5. Ah, eu errei? Então, peraí. Eu dividi e deu o mesmo valor que você, Carol. Peraí. E calma aí, então, acho que 594 mais 197 dá 791. Dividido por 2, 395,5. Acertei, Thales. desculpa, eu fiz errado. Então, tá bom. Beleza. Conseguiram entender? Meninos, fala sério. Fala sério. É uma questão difícil? O que vocês acharam? É uma questão difícil? Óbvio que teve a pegadinha do mol, né? Óbvio, EMESCAN, estamos falando de EMESCAN. Então, claro que ia ter alguma coisinha, né? Mas, assim, é só prestar atenção, tá? A prova discursiva, vocês têm tempo para fazer. Então, é só prestar atenção em relação a isso, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o chat. Não achei, não. Também não acho essa questão difícil, tá? Não acho essa questão difícil. Não tinha muito truque na hora de fazer o ΔH, a gente só multiplicou uma por 2, inverteu a outra, super tranquilo, tá bom? Difícil é como a Multivix cobrou essa aqui. Então, vamos tentar entender como que a Multivix cobrou essa aqui. Aí, Maísa, aqui vai entrar no que você me perguntou agora, tá? É fácil, mas tem que ficar atento e no nervosismo pode errar. Exatamente, Paloma. Exatamente, tá? Tem que ficar atento. Mas não é uma questão difícil, tá? Vamos ver como é que a Multivix cobrou, gente? Olha só. A síntese do peróxido de hidrogênio, H2 mais O2 dando H2O2, é composta por duas semi-reações. A semi-reação 1 é a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Assinale a alternativa que representa a semi-reação 2 do processo de síntese do peróxido de hidrogênio. Gente, essa questão é boa pra caramba. Quem conseguiu entender aqui que ele me deu a semi-reação 1, que ele falou, ó, H2O2, dando H2O mais meio de O2 com um ΔH igual a menos 98. Deixa eu botar os negócios aqui. Que ele quer a semi-reação 2 e que ele me deu a equação global pronta. H2 mais O2 dando H2O2 líquido com um ΔH igual a menos 188 kJ. Ele quer saber, gente, o que está aqui. Qual é a semi-reação 2? Vocês conseguem me falar o que a gente, por onde a gente começa? O que a gente faz? O que eu faço? O que eu faço? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Alguém eliminaria alguma? Alguém? O que vocês fariam? Ele quer saber quem é a semi-reação 2. Faria por tentativa. É por tentativa. Descobre o ΔH. Brenda, o raciocínio final vai ser descobrir o ΔH. Tá? O raciocínio final vai ter que descobrir o ΔH. A Paloma deu a dica boa. Tem que ver o que está na global que não está na semi-reação 1. Perfeito. A Alice já deu outra dica. Então, ó, como que eu faria por tentativa, com o que a Brenda falou, com o que a Paloma falou, com o que a Alice falou, as três coisas juntas é o que responderia essa questão, tá? Então, a Brenda falou, descobre o ΔH. Nós vamos ter que descobrir o ΔH da segunda equação. A Paloma falou, tem que ver o que está na equação global que não está na semi-reação 1. Perfeito. E a Alice falou, eu inverteria a primeira reação, tá? Eliminaria a B e a E?
Eliminaria a B e a E. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Presta atenção, gente. Primeira coisa, a Alice está super certa. A gente precisa inverter a reação 1. Por que a gente precisa inverter a reação 1, gente? Porque olha onde está o meu H2O2. Olha só, ele está no produto e com balanceamento 1. A minha primeira semi-reação, ela tem balanceamento 1, mas ela está no reagente. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos inverter a semi-reação 1, tá? Então, a gente vai inverter a semi-reação 1, fechado? Eu vou apagar aqui, vou fazer aqui mesmo, gente, porque é o espaço que eu tenho, tá? Então, aqui agora a gente vai inverter a semi-reação 1, beleza? Então, vamos lá. Ó, cadê? Semi-reação 1, inverteu. Então, vai ficar H2O, líquido, mais meio de O2 gasoso, dando H2O2 líquido, com ΔH igual a mais 98 quilojoules. Mais 98 quilojoules. Perfeito. Então, a primeira coisa a gente já fez, tá? Aí a Paloma deu uma dica boa. Olha o que tem na equação global que não tem na semi-reação 1. Então, olha só, gente, se a gente olhar na equação global, eu tenho H2 e eu não tenho H2 na reação 1. Tá soltando fogos aqui, gente. Tá assustado. Então, na nossa equação global, ela tem H2, ok? Na equação global tem H2 e ele não tem na equação 1. Ou seja, esse H2 só pode ter vindo, né, da minha semi-reação, da minha equação 2. Tá? Então, esse ΔH só pode ter vindo da minha equação 2. Ou seja, gente, precisamos ter H2 na nossa reação. Precisamos ter H2 na nossa reação. Elimina a B e a D. Elimina a B e a D. Boa, Thales. Elimina a B e elimina a D. Perfeito, tá? Então, se a gente olhar, gente, a reação a gente já descobriu. Porque é H2 mais meio de O2 dando H2O. Todas elas são iguais. H2 mais meio de O2 dando H2O. Tá? Então, a semi-reação aqui a gente já descobriu. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. H2 mais meio de O2 dando H2O. Perfeito, dando H2O. Agora, eu preciso descobrir o ΔH. O ΔH da lei de Hess, gente, o que a gente faz? A gente não soma tudo respeitando o sinal? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai somar tudo respeitando o sinal. Então, ó, mais 98 mais x é igual a menos 188. Concordem? 98 e x vai dar 188. Então, x é igual a menos 188 menos 98. X é igual a menos 286 quilojoules. Pronto, descobri o ΔH, menos 286 quilojoules. Certo? E agora, letra A ou letra C? Letra C, porque libera calor. ΔH negativo libera calor. Se o ΔH tivesse dado positivo, que seria a letra A, tá? Portanto, a resposta da questão é letra C. O Multivix pegou um pouquinho mais pesado, né? Envolveu muito mais raciocínio do que as outras. E aí, ó, fiquem atentos para a galera que vai fazer a Multivix, tá? Não tem peso na primeira etapa, não tem peso na primeira etapa. E o foco da Multivix, gente, é a discursiva, hein? O foco da Multivix é a discursiva, tá? O foco da Multivix é a discursiva. Então, não percam tempo na segunda etapa, não, na prova objetiva. Não percam tempo na prova objetiva, ok? É tipo 1 minuto por questão. Então, se vocês verem que vai agarrar muito, passa para a próxima, tá bom? Fechado? Não saiam, não saiam, não saiam. Carol, não ficariam 2 O2 na global por serem
2 meios de O2. Não, Alice. Alice, peraí. Não, Alice, porque, ó, meio é 0,5. Então, ó, deixa eu cortar aqui para você visualizar. Ó, vamos cortar. O que que a gente consegue cortar aqui? Água e água. Aí, ó, 0,5 mais 0,5 dá 1. Olha só, na minha global, 1. Tá? Perfeito. Perfeito. Pergunta mesmo. Tem que perguntar mesmo. Tá bom? Fechou. 1 para 1, para 1, para 1. Certo? Não, relaxa. De vez em quando a gente dá umas boiadas mesmo. Meninos, não saiam. Deixa eu só conversar uma coisa com vocês. O que que eu observei durante essa semana toda? Que tá todo mundo perdidão, né? O que que eu faço, Carol? Eu faço revisão, eu continuo a matéria. O que que eu faço? Vocês topariam entrar numa live comigo agora? Agorinha, daqui, vou só beber uma água. Vocês topariam entrar numa live comigo? Sentado no sofá, gente, é bate-papo, tá? É bate-papo. Vocês topariam entrar numa live comigo? Eu ia convidar alguém para participar. Essa pessoa ia falar assim, olha só, eu tenho X horas para estudar, eu estou na dúvida se eu faço isso ou aquilo, e eu ia dar esse direcionamento para a pessoa. Vocês topam? Sim? Então, tá bom. Achei que eu tinha viajado demais. Eu gostei muito da ideia, mas achei que eu ia viajar demais. Mas se vocês topam, fechou. Bora entrar numa live, então, para a gente fazer isso? Então, tá bom. Ó, 5 minutinhos. Vou levantar, beber uma água, sentar no sofá. Gente, é bate-papo, hein? Pelo amor de Deus. Não é para ficar com vergonha, é bate-papo. E, ó, eu não vou chamar todo mundo, óbvio, né? Não tem como. Mas, quem eu chamar, a gente viaja junto. Quem eu chamar, né, consegue, você vai tirando ideia das pessoas de que eu for chamando, tá bom? Fechado? E aí você vai programando a sua semana a partir disso. Então, bora entrar numa live aí rapidinho. Espero vocês rapidinho, tá bom? Beijos. Ah, minha frase, gente, minha frase, olha só. A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante. Esses dias uma aluna me mandou uma foto, né? A Lara, você tá aqui? Lara Tosi. Me mandou uma foto de um quadro que ela tem e eu amei. E eu vou levar aquilo como parte do meu curso daqui para frente, né? Estude até falar bisturi, por favor. Então, ó, é o sonho de vocês. Vocês estão correndo atrás do sonho de vocês, tá? Ou seja, a possibilidade de realizar um sonho é o que torna a vida interessante. E é a partir de conquistas, tá bom? Eu que agradeço por vocês ficarem aqui comigo esse período. Foi muito bom, foi muito bom. A gente não vai parar, tá? É o que eu falei, espero que não seja com vocês, de verdade, porque quem tá aqui domingo, 6 horas da tarde, é porque tá se esforçando, né? Então, eu espero que não seja com vocês, mas espero que vocês me ajudem na divulgação do meu trabalho aí, tá? Então, ó, obrigada, Raquel, obrigada. Beijos e a gente entra na live agora, hein? Não me deixe sozinhos lá, hein?